nacional. Mas é claro que não pode. Não dá tempo. Quer dizer, eu vou no Sírio, eu vou também no libanês? Não vou. Ou vou no Sírio, todos que são sócios do Sírio e do libanês, ou frequenta um, frequenta outro. Mas não dá para frequentar dois. Não dá. Não dá, porque um faz ambiente num lugar não vai para o outro. E não é toda hora que vai também, né? E não é toda hora. Não, mas tem uma coisa, Rodrigo. Você vai construir uma casa para a sua casa, para a sua família. Está muito bem. Você precisa de tantos, vamos supor, de 5 quartos. Muito bem, você precisa de 5 quartos para alojar a sua família. Bem, gostoso, tá certo. O suficiente, o mais que suficiente. Mas você faz 20 quartos? Não. Não tem cabeça. Fazer o quê? Mas para quê? Para quê? Eu E me lembro por quem? E para quem? as últimas reuniões lá, eles falam, não, porque uns queriam هلا tem que ter jogo no كانوا كلهم jogo, قلت لهم فهموني بكره انتم هذا النادي خلصتوه مين بده يروح له؟ Ninguém. ولمين هالنادي عملتوه؟ E nunca mais vem. nunca وليش mais vem. هالكبر هيدا كله؟ ولا واحد منكم ما ابتكر بالمستقبل انه لمين؟ مكان كافي، مكان بكافي لو عملنا نحن هون بهذه طابق واحد وعمل خليناها جمعيه خيريه انطاكيه نجتمع فيها وننبسط فيها عائله صغيره بس. Não é a mocidade que vai, porque eles não vão também. Quer dizer, isso seria para satisfazer a vontade das pessoas. Assim, Não, como uma sociedade os que que são originários de lá mesmo. há muitos anos que está fundada, lá muito mesmo. bem, então está certo. Tá bom, estou de acordo com isso. não, ما عارفين اللي سليم ضدها قال لي هذه حتى نعيش اسم انطاكيا. قلت له لا ما بعيش اسم انطاكيا انت حضرتك، انت عم بتعيش اسم تركيا. بكره بس دشنتوا النادي بدكم تعيطوا لعنصر تركيا، لان انطاكيا ما هي سوريا بقى. Não, دي تركيا. Mas me diga a Antioquia foi mesmo entregue como dívida? foi há muito tempo. Você foi Síria, né? Foi em 1938. É Síria, Habibi. Mas os franceses fizeram um acordo secreto com os turcos deles ocuparem aquilo durante 30 anos e depois devolver para a Turquia. Porque a fronteira da Turquia e da Síria não é só... Devolver para a Síria. Não é para a Síria. Ela é para a Síria. Naturalmente ela é para a Síria. Devolver para a Síria. Devolver para a Turquia. Porque antes dos franceses eram os turcos que dominavam lá. Ah, sei. E os turcos precisavam desta cidade e de Alexandreta e para fechar o Golfo. O Golfo. Antes, a metade do Golfo de Alexandreta era metade com a Síria e metade com a Turquia. Então eles ocupando este ponto estratégico, então o Golfo fica tudo fechado na mão deles. Entende? Agora, se você for para ver realmente a fronteira da Síria é além de Alexandreta, até os Montes Touros, que é a fronteira natural entre a Síria e a Turquia. Então a Antioquia antiga, na antiguidade, É Síria. Síria. Síria, sempre foi Síria. Antioquia e toda a Cilícia, quer dizer, Mersin, Adana, Tarsus, Arsus, todos esses pertencem à Síria. Até os, porque todas as nações têm uma fronteira natural. Lá entre a Turquia e a Síria propriamente dita, a Síria natural, existe entre os dois os montes, umas montanhas elevadas, e tem uns passagens bem estreitos. Quando você chega lá, você sente a fronteira daquela terra é aqui. Sei. Porque é uma montanha que fecha, que veda. Acordo é que... Agora, o acordo para que a Turquia entre na guerra com os aliados, prometeram dar Esse pedaço. esse pedaço. Que deram. E a Síria não reclamam mais? A Síria não reconhece. Ah, sei. A Síria não aceita, mas a Síria não tem força para guerrear a Turquia. É. Não tem força para poder recuperar aquilo pela força. Só que não aceitam, não entram em acordo Continua nenhum. essa situação. Então. Continua essa situação. Não põe representação diplomática nenhuma naquela região, porque não confessaram, não Para aceitaram. a Síria aquilo continua sendo da Síria. Como sendo da Síria, como sendo usurpado. E sempre foi da Síria. Sempre foi da Sempre Síria. foi da Síria. Claro, sempre foi da Síria. Não é só esse pedaço, além daquele pedaço. Porque você encontrar além daquele pedaço, ainda é um pedaço 3 vezes maior. Como esse tem uns milhares, né? É. De se for na realidade Mas pertence aí, a outro não e não é fica só lá a porque Antioquia, a o Síria não Estado vai poder... Porque se for para você ver o que é a Turquia é uma Turquia, potência, né? o que é a Turquia pode ser subdividida em o Império Armênio. Eles pegaram mais de que a metade do Império Armênio. Pegaram mais de que a metade do norte da Síria. Pegaram mais a cidade de Istambul, que não é nada turca. Não é nada turca.
porque ela pertence ao continente europeu. Entende? Quer dizer, Tá bom, né? se for para centralizar a Turquia, ia apenas ficar um pedacinho talvez pequeno. a metade do que ela é, né? Nem a metade, nem a terça parte. Os turcos, porque os turcos não têm, porque você vê, os árabes são Foi no de origem- período, né, da história que eles dominaram toda aquela... É, porque os turcos vieram de Turquestão e dominaram aquela parte. E os armênios, então, foi... Eles dilaceraram os armênios, acabaram com a vida dos Uma boa armênios, perseguição foi essa. entende? Dominaram a Síria e se estenderam. E ainda roubaram o califado. Sabe o que é o califado, né? O califado, se não quiser, a herança de Maomé. Até agora, a herança de Maomé está com eles. Em Istambul, você entra no... E são muçulmanos todos, né? Lá na É, Turquia. são muçulmanos fanáticos ainda. São talvez um dos mais fanáticos que existem. Que coisa, né? Mas, Aquela igreja mas, de Santa mas Sofia, o turco, logo que você entra na Turquia, você sente a grosseria dele. Ele é grosso. Você esteve na Turquia, não esteve? Ele é muito grosso. Você o falou que turco. o pessoal mais baixinho lá, não esteve? O turco é mais baixinho. Não, O turco não é alto. Acho que calhou, então. você esteve em Istambul. Só Istambul. Em Istambul você não sente o turco. O turco Mas eu senti um povo que nem o pernambucano nosso, é um cara fechado. É um Você cara- olha pro guarda, agora te olha às avessas, assim. um cara, não é um cara Ele é um dado. povo simpático, né? Não é um... Não é um cara maleável, macio. Não é macio, exatamente. Não é macio. Exatamente. Por exemplo, o sírio, ele pode o sírio, o libanês, o árabe, por exemplo, O árabe ele é- pode te abrir, pode te abrir olhando no teu bolso, mas você Mas vem, é o vai tipo do me italiano, lá. o árabe é italiano, É, é entende? italiano. Entende? Agora, o turco não, o turco é grosso, é uma O rocha, turco é é uma áspero. pedra, áspero. Tanto assim que o soldado lá, para aprender, para manejar uma arma, precisa apanhar tanto, só que de apanhar, depois de muito apanhar, que ele aprende. Nossa. É. Foi uma das grandes matanças da história, foi essa dos armênios, né? Bom, mas aquele não foi só turco, aquele foi um turco com ingleses, franceses, tudo. Todos juntos. Aquela região nunca foi feliz. Muita conflagração que teve, né? Se você ler a história daquela região, Que livro que nós temos que conta a história toda da Arábia, daquela zona? toda lá? tem qualquer livro, você vê, da história conhecida, da história semi-conhecida, nós temos a civilização caldeia, antes da civilização caldeia, a civilização suméria, a civilização caldeia, a civilização fenícia, a civilização hitita, subdivididas em várias civilizações. Entende? Isto há, Vai saber quanta coisa se perdeu. isto há né, no há filme. 10 mil anos antes do Cristo. Depois dominou a Síria a civilização faraônica. Depois da civilização faraônica, os gregos se levantaram e foram. Vieram os gregos, dominaram a Síria. Depois, quando caiu a Grécia, vieram os romanos. Dominaram a Síria não sei quantos séculos. Depois dos romanos vieram os árabes. Depois dos árabes vieram os otomanos. E assim, os que são grandes caem, os É, que são iguais. vieram os otomanos. Depois dos otomanos veio essa nossa civilização atual. Foi dominada pelos ingleses, franceses, enfim, Ocidental. pelo Ocidente. Entende? Mas, mesmo antes dos otomanos, na Idade Média, foi dominado pelas cruzadas. Depois eles foram rechaçados pelos árabes. Depois os árabes, quando então chegaram no auge, quando a pessoa chega a ser rico, esquece da virtude e cai na corrupção. Aí começa então a decaída. Em todas as civilizações, você vê. Quando eles são pobres, eles se atam à virtude. Eles Depois têm já- palavra, têm honestidade, têm Se filosofia, acomodam tem tudo. Quando então eles chegam a ficar poderosos, então começa a corrupção. Vem a corrupção, acaba a moral, né? Acaba a moral, acabou a civilização junto. É. E assim por diante. Tanto assim você chega Todas agora. as civilizações foram assim, né? Quer dizer, Todas, depois que a fica- história delas todas Quando o sujeito ficou é a mesma poderoso, coisa. ele já para, já A entra não na, ser- na bebida, já A entra não, naquela... a não ser, na vem um cataclismo que acaba com aquela terra, É. então acaba com aquela gente. Por exemplo, como tem o cataclismo que houve na Atlântida. É. Era uma civilização Não fantástica. se sabe o local dele. O local certo, sabe como é que não? É no Oceano Atlântico. E antes da Atlântida, Você falou que até hoje procuram, e não, se ninguém acham procura, vestígios mentira, lá. ninguém procura. E antes da Atlântida, havia uma cidade, havia uma civilização que se chama Desapareceu. a mãe dos homens, a civilização do Mu, que era no Oceano E Pacífico. adiantada, né? Super adiantada na Super. época, né? Eles chegaram num adiantamento tal que
que possuíam a ciência cósmica. A É coisa cósmica. comprovada mesmo que... Vai lá ver, os vestígios que tem ao redor da Terra, entende? Têm os mesmos característicos, entende? E tem os mesmos sinais, tem os mesmos símbolos. Como é que se explica isso? Por exemplo, da Polinésia até o Egito. Como? Na Polinésia tem uma construção com esses dizeres, esses símbolos. E no Egito tem esses mesmos sinais e esses mesmos símbolos. E dirigidos todos para a mãe pátria dos homens, que é. E de lá que saíram as civilizações, as grandes migrações de civilização, chegaram até a Grécia. Passaram pelas Américas, passaram pela Índia, passaram pela China, passaram e pararam na Atlântida. Da Atlântida passaram para a África. Houve dois, o negroide e o branco, entende? Passaram pela África. Na África, então, eles conseguiram também fundar uma grande civilização, como se fosse uma colônia dos Mu, os faraônicos. Então, por essa razão, a história pergunta, como é que se explica? Quanto a gente vai mais longe na civilização faraônica, vê... Não é isso, encontrar os vestígios. Vê os faraônicos mais civilizados. E quanto eles estão mais perto de nós, já estavam perdendo uma parte do seu conhecimento da sua civilização. Como é que se explica? O tempo vai Então, é porque deixou de existir a civilização faraônica quando parou a fonte da sabedoria da pátria dos homens, da pátria maior dos homens, é o Mu, no Oceano Pacífico. Tem uma coisa muito interessante ler aquilo lá. Naturalmente, essas são teorias, mas teorias que provam... Tem fundamento. Tem fundamento e tem alicerce, tem provas de que veja essa construção e veja aquela construção. Como é que se explica? Você tem comparações, né? Como é que se explica? Veja esses símbolos, por exemplo, na Guatemala, os símbolos da Guatemala para o Egito ou para a Líbia. Como os mesmos símbolos querem dizer as mesmas coisas, entende? Como é que existe? لازم يكون بلاده البحر بين الماء. لا يا أخي، الحياة الإنسان بيتعلم مثل دولاب، بيتعلم بيوصل لدرجة من العلم، يا بيزرع عليه عاصفة بيروحوا كله، يا بيدخلوا عليه شعب متوحد. أنت شوفي لما اللي دخلوا على البيرو الإسبانيول، أهالي البيرو كانوا متمدنين أكثر من الإسبانيول بكثير. كانوا متمدنين لهالدرجة ما كانوا بحاجة لعساكر بأسلحة. Eram tão civilizados Quanta civilização que eles não precisavam de armamento, de policiamento, porque eram tão evoluídos, porque o homem quando chega a ser bastante evoluído, não é preciso mais de polícia nem de governo. Então veio um povo mais atrasado. O que acontece com a Suíça. Mas não existe guarda. Que guarda? Não existe a palavra o cara fardado? Não existe. Eu vejo o povo tá andando na rua. Agora, se vier uma horda armada até os dentes, atrasados mentalmente, eles podem dominá-los. Domina. O que aconteceu com muitas civilizações americanas, por exemplo. Quanta coisa maravilhosa teríamos hoje, quer dizer, desapareceu, né? Tudo quanta desapareceu. obra de arte, Tudo, roubaram tudo. Porque os espanhóis, quando chegaram lá, queriam ouro. Então pegaram o imperador do Peru e disseram aqui, sua vida, ou nos vence essas 2 saras de ouro e de prata. O povo, para salvar o imperador, encheu aquela sala de ouro e encheu aquela sala de prata. Resultado, ficaram com o ouro, ficaram com a prata e mataram o imperador. E entraram, eles eram tão bárbaros, tão grossos, que eles não podiam captar, não podiam entender aquela finura e aquela sabedoria daquelas coisas lá. Eram bárbaros. Eram verdadeiros bárbaros. Como é que se explica? Que lá tem um portão, gravado no portão, o calendário venusiano, do planeta Vênus. Hoje fazem o cálculo do planeta Vênus, e uma perfeição 100%. Então,
que aparelho eles tinham, que conhecimento eles Deviam ter tinham, aparelhos como tão que eles bons. faziam, como é que eles fizeram, que conhecimento tão avançado eles tinham É. para poder fazer o calendário do planeta Vênus. Agora, isso não podia entrar na cabeça dos espanhóis daquela época, que eram totalmente bárbaros, totalmente grossos. Então, quebraram tudo. Quanta coisa você depois sabe. Por exemplo, você vê, A Grécia mesmo, né? Quer dizer, na época... isso muito tempo antes da Grécia. É. Bom, não, Civilização grega, tô falando. Já... não. Os espanhóis foi na Idade Média. Sim. Foi na Idade Média. Os gregos são anteriores, mas os peruanos, a civilização peruana é muito antes dos gregos. Quer dizer, exemplo, eu digo, de povo assim, super desenvolvido, que foi dominado por bárbaros, assim. Isso aconteceu nas Américas, É. isso aconteceu na Índia, isso aconteceu no Egito, isso aconteceu em todos os países, isso aconteceu na Caldeia, isso aconteceu no norte da Síria. Se você for na Síria e você entra em algum museu, principalmente agora, por exemplo, o Museu de Alepo, o Museu de Damasco, Fadico, você é brasileiro, mas você nunca deixa de ser um filho de Sírio. Lá. Quando você sabe que a tua origem foi uma origem gloriosa, você se sente cheio, orgulhoso. Você entra nesses museus e vê os seus antepassados, porque você nasceu aqui, mas seus antepassados nasceram lá, certo? A que glória, a que finura, a que civilização que eles chegaram, você diz, bom, mas eu tenho uma origem fantástica. É. Você vai na cidade de Palmira, você fica bobo. Juro por Deus, você fica bobo. A pessoa fica Mas orgulhosa, né? de Mas saber como que- naquela época existiam artistas com esta finura, existiam gente com essa delicadeza, você quer ver como é que você conhece a finura de um povo? A finura de um povo é medido pela forma das coisas que ele usa. Por exemplo, um povo primitivo, se chega a conhecer o pão, como é que ele forma o pão? Ele abre, faz um bolo, põe no forno e come. Isso mesmo. Agora, de maneira bem num povo mais primitiva, né? refinado, não, ele dá um formato ao pão. Ele dá um desenho ao pão. Ele dá um certo o quê para o pão. Enquanto lá na Síria, na cidade de Ugarit, há 7.000 anos antes do Cristo, eles puseram um formato de fazer um pão, hexagonal, em 6 lados. Agora, eles imitaram a forma, cozinharam um pão e mostraram um pão. Precisa ver o pão hexagonal e o desenho maravilhoso que tinha por cima. Mas como é que o senhor viu isso aí em Paulo No museu. Ah, no próprio museu. No próprio, lá Mas isso é no- petrificado ou não? Não, a forma não é petrificada. Ah, a forma. A forma antiga, original, Sei, sei. A está forma lá. do pão. Ah, É. a forma. Agora depois eles imitaram a forma da forma do pão. Sei. Depois eles então imitaram aquela forma, fizeram uma forma nova, E fizeram- imitaram com os mesmos desenhos, entende? E fizeram um pão. Sei, sei. E para mostrar ao visitante Como é que era? como é que eles comiam o pão naquela época, qual era o formato do pão naquela época. Daí você tira uma conclusão, mas esse povo era um povo muito adiantado, muito civilizado. Então era um povo muito fino. É. Porque se para o pão, para comer um pão, ele tinha que dar uma forma e um desenho. Não é como, por exemplo, como no sul índio. Não é um povo bárbaro. Não era um né? povo bárbaro. Aquela- O traje deles, É. o traje deles, a escrita deles. É. Por exemplo, tem uma carta também traduzida, tudo em letras cuneiformes, do rei do Ugarit para o rei de Ur. Tem a carta autêntica ainda, tudo em pergaminho de espécie de couro, está guardado tudo. E embaixo tem a tradução. Então você lê, diz, meu povo, diz, como é que posso, a felicidade do meu povo, a minha felicidade, depende da felicidade do meu povo. Como é que poderia ser feliz se o meu povo foi infeliz? Então, há 7.000 anos antes do Cristo, existiam homens Pensamento tão evoluídos elevado.